Hello everyone! Vamos dar continuidade e concluir o nosso assunto, né, sobre os cardinal numbers, né, que são os números em inglês. Na semana passada nós vimos ainda alguma coisa sobre isso. E aqui para concluir, apesar de ser algo muito fácil, às vezes a gente tem dúvidas em relação à leitura dos números, né, o nome dos números por extenso. Então, nós vimos as dezenas básicas, né? Nós vimos lá o 20, né? Por exemplo, que é 20, o 90, que é o 90. A gente percebe que tem uma relação entre a escrita dos números, dos numerais e dos demais números. Por exemplo, o 19 vai parecer com 9, o 90 vai parecer com 9 também, o 80 vai parecer com 8 na escrita, como acontece em português. Então, né, isso vai ajudar você a lembrar. Então, aqui nós temos mais exemplos, e aqui a gente chega a números maiores, né, que a gente não viu. Por exemplo, o número 100 nós vimos 100. E, né, para a gente falar 200, por exemplo, vai ser 200. Mas quando a gente tem números do tipo 235, né? Então, obviamente, a gente vai pegar 200, o número 30 e o número 5. Em português, a gente usa muito essa conjunção i, que em inglês é o and. Em inglês, ela não é tão frequente, é tanto que ela é opcional, né? Vocês podem ver aqui mesmo nesse site que eu abri, né? Tá mostrando aqui esse and, que é o i, né? O nosso i do português, essa conjunção i, entre parênteses, justamente porque é opcional. Eu posso falar 200, certo? 200, 200, né? Lembrando que 100 significa 100. Então, se eu tenho 100, né? Aqui duas vezes, 200. 200 e aí 35, 35. So I can say 235 or 235. Então, eu posso dizer usando i ou não. A gente pode passar para números ainda mais complicadozinhos, né? Números maiores. Vamos ver aqui se nós temos algum com 1000, né? Que é o número 1003. Não é tão complicado, né? Temos aqui a 1000 significa 1000, então 1000, 1000. 2000, 2000. Se eu quero falar 1003, né? 1003, 1010. Seria 1010. 1100, 1100. Mais uma vez, né, mostrando que esse i em inglês para separar os números, né, em relação a centenas, dezenas, unidades. Aliás, dezenas e unidades você nunca usa o i, né? Você usa esse hífenzinho, certo? Nunca utilize o i entre dezena e unidade. Então, você tem 25, 36, 98. Jamais utilize o i, né? A gente só utiliza o hífen. Mas em relação a centenas, né, de dezenas ou milhares de centenas, é opcional você utilizar o i ou não. Ok, passando para a próxima parte. Nós vamos aprender aqui hoje um vocabuláriozinho que está relacionado ainda a esse assunto, né? Que são os math signs, seriam os símbolos matemáticos em inglês. Então, nós temos o plus, minus, divided by, times. Certo? É a palavra time no plural, né? Time pode ser tempo ou pode ser vezes quando ela está no plural, certo? Então, aqui são os nossos símbolos matemáticos básicos, né? Para quando a gente está falando das operações básicas, né? Temos que aprender adição, subtração, divisão, multiplicação. E temos também o nome do sinal de igualdade, que em inglês é equals, or I can say also is equal to, ok? So, equals or is equals to. Eu acho que é mais fácil só o equals, é o que eu uso mais, equals, certo? Então, coloquei aqui alguns exemplos de operações, mas só bem fáceis, só pra gente
treinar aqui um pouquinho, né? Por exemplo, aqui eu vou ler 1 plus, certo? Que é o nome do sinal. O sinal de mais em inglês é plus. 1 plus 1 equals 2. Foi o que eu escrevi aqui. 1 plus 1 equals 2. 5 minus 2 equals 3. 5 minus 2 equals 3, né? Aqui temos o 3 times 3 equals 9. 3 vezes 3 é igual, esqueci de colocar aqui, equals 9. And finally, we have 9 divided by 3. 9 dividido por 3 equals... tá errado, parabéns. Você errou uma operação tão fácil dessa. Ok, 9 dividido por 3 igual a 3, né? Operação inversa, né? Justamente. Então, é bem fácil, né? Então, a atividade que eu passei para vocês hoje está relacionada a isso. E aquela coisa, quem tem interesse mesmo de aprender inglês como projeto, né, para o futuro, né? Pessoas que têm interesse, querem falar, é muito importante que vocês tentem não só aprender, tem muita gente que sabe, né? Eu percebo na sala de aula tem esse vocabulário, sabe todos os números, mas se você não fala, se você não treina sozinho, você não vai ter a habilidade de falar, né? Não tem como você só aprender a falar falando. Se você não falar, o que você vai saber reconhecer aquele símbolo, né? Você vai saber reconhecer quando você vê, né, o 9, você vai saber que é um 9 em português, você vai saber que 3 é 3 e por aí vai. Mas para falar, né, é uma das coisas que você precisa treinar também. Então, uma dica que eu dou é que você tente ler, né, os números. E aí, às vezes, como é muito monótono, porque o estudo, né, e o aprendizado está muito relacionado à forma como você aprende. Talvez só você lendo assim se torne um pouco chato. Mas eu pelo menos quando eu tentava, né, nos meus primeiros anos aprender inglês e a parte de treinar números, eu gostava de escrever números grandes, né? Então eu escrevi lá, sei lá, 3.259.325, né? Escrevia aqui o número, né? E ali depois eu tentava ler, né? Eu achava interessante tentar escrever, né, o número mesmo assim, né? Não por extenso. Né, justamente porque na minha cabeça eu já sabia todas aquelas palavras, então não precisava escrever por extenso, mas a questão era conseguir ler aquilo numa velocidade normal, né? Eu sabia que, isso aqui é 1 milhão, no caso, né? Se eu tivesse um número mais complexo, 1.359.557, eu sabia cada uma daquelas palavras, 1 milhão em inglês, o 500, o 50, o 9... Mas a questão é você conseguir falar numa velocidade razoável, né? Você precisa tentar treinar isso. Escreva números e aí você pode tentar ler esses números em inglês. Você vai perceber que com o tempo você vai ter uma habilidade, né, bem melhorada em relação à leitura dessas palavras em inglês. Ok, pessoal, então eu vou mostrar aqui só para concluir o vídeo, né, a atividade que eu estou passando para vocês. O que vocês vão fazer? A mesma coisa, né, que eu estou falando em relação aos números, vocês também podem tentar fazer em relação a isso aqui. Aqui é só a atividade de vocês, mas tentar escrever números, né, com os sinais, e aí você tentar raciocinar, né, na sua cabeça que você tem o número 10 plus, né, é um sinal em inglês, os que eu mostrei a vocês agora, mais, menos, dividido. Outro número, aqui é o nome do sinal de igualdade, equals, então aqui você vai colocar o que? O resultado. Preste atenção, todas as respostas devem ser por extenso em inglês. Então aqui vai ser o resultado, você tem um número, um sinal, outro número, igual a resultado. A segunda questão é o contrário. Você tem um número, o outro número aqui igual a, ou seja, você já tem o resultado. Então, aqui você vai ter que tentar encontrar o sinal, né, que possibilita que esse número com esse dê esse resultado, certo? Só para treinar mesmo. E aí, para aqueles que têm interesse, mais uma vez eu digo, criem, né, operações só para vocês lerem mesmo, né, em inglês. E para vocês até conseguirem raciocinar, né? Como é que seria você falar
Porque às vezes até um número, uma operação básica em inglês, você vai ter dificuldade justamente não pela sua dificuldade em matemática, né? Você sabe dizer quanto é 10 mais 5, né? 10 mais 5 é igual a 15. Mas em inglês, você consegue falar isso numa velocidade normal? Então, treine caso você tenha interesse, porque vai ser com certeza muito útil se você tem, né, um projeto de futuro em relação ao inglês. E é isso, pessoal. Até mais, certo? Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. Tchau!